Daremos sequência à aula de ciências do 7º ano. Vamos ver agora os ciclos reprodutivos das plantas, tá? E as diferentes estratégias reprodutivas das plantas estão relacionadas à ocupação de diferentes ambientes. Então, cada grupo de plantas tem formas diferentes e estratégias diferentes de reprodução. Todas as plantas produzem gametas, células reprodutivas, que se unem para formar um embrião, que dá origem a um ser vivo com o material genético dos dois genitores. A união dos gametas é denominada fecundação. Nessa imagem, a gente dá para ver um pouco do ciclo reprodutivo das briófitas. No ciclo reprodutivo das briófitas, ocorrem duas fases distintas, que é a fase sexuada, na qual são produzidos gametas, e a fase assexuada, que ela é caracterizada pela produção de esporos. Nessa fase sexuada, são gerados seres vivos com material genético dos dois genitores, enquanto na fase assexuada são geradas estruturas com material genético de apenas um genitor. De forma geral, as espécies de briófitas, elas apresentam plantas de sexos separados. As plantas masculinas produzem gametas chamados de anterozoides, enquanto as femininas, elas produzem as oosferas. As briófitas, elas dependem da água para sua reprodução, e é por meio dela que os anterozoides se deslocam e alcançam a oosfera. E a união dos gametas origina o embrião, dando início à fase assexuada do ciclo de vida. O embrião ele vai se desenvolver e formar um indivíduo adulto. E nessa fase, cresce sobre a planta feminina uma estrutura formadora de esporos, que depois amadurecem e são liberados no ambiente. Ao cair no solo e encontrar condições favoráveis, o esporo pode originar uma nova planta. E essa imagem, ela mostra exatamente isso. Vamos ver pela ordem. Começando pelo 1. Então, aí está mostrando uma planta masculina e uma planta feminina. E as duas com as suas células reprodutivas, anterozoide e oosfera. Na imagem 2, mostra aqui como ocorre a fecundação. O anterozoide, ele vai para a oosfera e quando ele se junta na oosfera, ocorre a fecundação. Depois de fecundado, é formado o embrião, que está localizado, mostrando aqui na imagem 3. E depois ocorre a ruptura. Os esporos, eles caem no solo e podem germinar e originar novas plantas masculinas ou femininas. Isso aqui chama-se cápsula, onde são guardados os esporos. Vamos falar agora sobre a reprodução das plantas pteridófitas. E assim como as plantas briófitas, elas apresentam ciclo reprodutivo em duas fases. A fase sexuada, na qual se formam os gametas, e a fase assexuada, onde são produzidos os esporos. Nas pteridófitas, a fase mais duradoura e a mais visível é a assexuada. Nas samambaias adultas, em fase de reprodução, soros são produzidos na parte inferior dos folíolos. No interior de cada soro existem inúmeros esporos. Ao amadurecer, esses esporos podem cair no solo úmido e germinar, formando prótalo. Inicia-se aí uma fase sexuada do ciclo reprodutivo. O prótalo, ele produz gametas masculinos e femininos. Para que os gametas se encontrem, o gameta masculino deve deslocar-se na água até o gameta feminino. E pode-se afirmar, portanto, que a reprodução das pteridófitas também é dependente da água. Após essa união do gameta feminino com o gameta masculino, ocorre a formação do embrião, que se desenvolve e origina uma nova planta. Então, vamos ver por partes. Na parte central da imagem, mostra uma planta adulta, composto por raiz e pelo rizoma. E aqui as folhas, tá? E os folíolos que formam essa folha. Por trás da folha tem essas bolinhas aqui, que são os soros,
tá? Que está representado aqui. E o processo de formação, quando a abertura dos soros e a liberação dos esporos. Se caírem em um substrato adequado, os esporos germinam, dando origem ao prótalo. No prótalo ocorre a produção de gametas masculinos e femininos, e a união desses gametas forma um embrião. O desenvolvimento do embrião dá origem a uma nova planta, tá? E aqui mostra o processo que vai acontecer de novo, tá certo? Então, aqui, todo o processo de planta adulta, soros, amadurecimento, abertura e liberação dos esporos. Se caírem no substrato, germinam o prótalo. E aqui o prótalo, depois de produzirem os gametas, a união dos gametas origina um novo embrião. Eu trouxe para vocês aqui, ó, uma representação, tá, real, de uma folha de uma samambaia. Mas essa folha ainda é jovem e ela não tem ainda a produção dos soros, que vão ficar aqui atrás, aqueles pontinhos pretos que eles vão se localizar aqui atrás da folha, produzindo, tá? Dando sequência a esse processo reprodutivo dessa planta. Então, aqui é uma folha jovem e aqui eu só tenho o folíolo, os folíolos, aqui, ó, tá? E as partes da folha que tá até bem semelhantes ao desenho aqui, ó. Bem semelhantes ao desenho. Então, vamos dar sequência. Há diferentes espécies de gimnospermas. Os indivíduos podem ter sexos separados ou ainda ser hermafroditas. Significa o quê? Que eles podem apresentar estruturas produtoras de gametas tanto masculinos como femininas, ou seja, os dois sexos na mesma planta. No caso do pinheiro do Paraná ou araucária, as plantas apresentam sexos separados. As gimnospermas, elas possuem estruturas reprodutivas chamadas de estróbilos. E aqui nas imagens estou mostrando esses estróbilos. Os estróbilos masculinos, eles produzem os grãos de pólen que formam os gametas masculinos. E os estróbilos femininos, eles produzem os gametas femininos. Os grãos de pólen são transportados dos estróbilos masculinos até o estróbilo feminino, geralmente pelo vento. O conjunto de processos que transportam esses grãos de pólen é chamado de polinização. A gente já conhece, já ouviu falar muito sobre esse processo. Ao entrar em contato com o estróbilo feminino, o grão de pólen se transforma, produzindo tubo polínico. Durante a formação do tubo polínico, uma das células do grão de pólen origina o gameta masculino, que encontra o gameta feminino. E nesse encontro ocorre a fecundação e a origem do embrião. A fecundação das gimnospermas ela ocorre de maneira independente da água. A semente formada é constituída externamente por uma casca protetora e internamente por uma camada de tecido nutritivo ao redor do embrião. Nessa imagem A, mostra um estróbilo feminino da araucária, conhecido como pinha. Na B, um estróbilo masculino. Veja que esse é mais arredondado, esse é um pouco mais comprido, mais cilíndrico. O estróbilo masculino da araucária. E aqui, uma pinha aberta, mostrando as sementes chamadas de pinhões. Nessa próxima imagem, dá uma noção do ciclo reprodutivo das gimnospermas. Na figura 1, mostra os grãos de pólen produzidos pelos estróbilos masculinos, sendo transportados pelo vento e chegam até o estróbilo feminino. No 2, com a fecundação, ocorre a formação do embrião no interior das sementes. 3, a semente pode germinar ao cair no solo. 4, com a germinação, forma-se uma nova planta, tá? Então, isso aí é a sequência desse processo reprodutivo. Na reprodução das angiospermas, o processo de reprodução pode ser dividido em 6 etapas: polinização, formação do tubo polínico, fecundação, desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e, por último, germinação.
As angiospermas, elas podem ser hermafroditas ou ter sexos separados. As flores das angiospermas, elas abrigam estruturas reprodutivas, como está mostrando aqui. A parte masculina da flor produz os grãos de pólen. Então, está mostrando aqui em cima. Que darão origem aos gametas masculinos. Já o gameta feminino fica abrigado dentro da parte feminina da planta, dentro da feminina da flor. A reprodução dessa planta, desse tipo de planta, também não dependem da água. Então, vamos aqui à sequência da polinização, de como ocorre essa reprodução. E esse processo de reprodução começa com o surgimento da flor. Após a flor abrir, os insetos, por exemplo, aqui ou o vento, eles ajudam no processo de polinização. Então, aqui um inseto como uma abelha, ele encosta aqui na flor e leva os pólenes através das suas patinhas para uma outra flor. E aqui mostra os grãos de pólen entrando aqui, ó, no tubo polínico, tá? Tendo contato com o tubo polínico. E aqui acontece a fecundação. Ocorrendo a fecundação, a flor vai murchar. E quando as pétalas da flor murcham, essa parte aqui, ó, fecundada, vão dar surgimento, tá? Ao fruto, tá? Que corresponde a um ovário desenvolvido. Então, é aqui no meio que ocorre a fecundação e essa parte se transformará no fruto. E aqui tem um exemplo da goiabeira. Formação e desenvolvimento do fruto e depois de sementes. E aqui a semente que no resultado final do processo de polinização da goiabeira, tá? Então, a gente convive com esse tipo de situação, a gente já viu, a gente até conhece, mas veja como é perfeita a natureza, como as coisas acontecem, tá? Quem imaginaria que planta tem órgão masculino e feminino, como os insetos, eles ajudam na polinização e na produção dos frutos, e que cada fruto, depois de se desenvolver, ele vai gerar uma nova planta e esse processo novamente vai ser continuado. Então, são processos que ocorrem nas diversas espécies de plantas, principalmente nas angiospermas, que tem frutos, tá? Mas que é um processo que é gradual, que precisa de um determinado tempo para que ele ocorra, mas que todas as plantas que produzem frutos acontecem a maioria dessa forma.